Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre as nossas vidas neste domingo, dia 3 de maio. A quarentena continua. Orem por nossa querida cidade de Marília, orem pelo país, orem pelo mundo, orem pelas autoridades que precisam tomar decisões difíceis, lutando contra um inimigo desconhecido e imprevisível. Uma pandemia serve para nos lembrar que vivemos em um planeta onde somos todos iguais. A verdade é que a raça humana é uma só. Não importa o continente em que vivemos, somos todos irmãos. A pandemia do novo coronavírus vai passar e retornaremos mais fortes. Mantenha a sua fé em Deus. As dificuldades da vida servem para aproximar o povo de Deus ainda mais de seu Senhor. É Ele quem nos sustenta e que nos guarda. Os cultos e demais atividades do templo continuam suspensas. A saudade de reunir-se com a igreja aumenta a cada dia. Por outro lado, a cada domingo somos abençoados pelos cultos e aulas de escola dominical que acontecem de forma online. Continuamos estudando os principais eventos narrados no livro de Gênesis, tanto no culto quanto na escola dominical. Vamos fazer a leitura do texto bíblico no capítulo 28 do livro de Gênesis, iniciando no versículo 10 e seguindo até o 13. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. No domingo anterior, analisamos a disputa entre os irmãos Jacó e Esaú, e descobrimos que todos os membros da família cometeram erros e colaboraram para o conflito familiar. Isaque e Rebeca também falharam como pais. Isto ficou claro. Também descobrimos que Jacó errou feio. Ele usou de disfarces, mentiras e manipulações, traindo de uma só vez o seu irmão Esaú e o seu pai Isaque. E este já estava idoso. Também foi impressionante perceber que a cobiça de Jacó por bens materiais, seu desejo por possuir coisas, levou-o a causar uma profunda ruptura no seio de sua família. Seu pai foi enganado, seu irmão ficou revoltado, amargurado e cheio de ódio. Diante da ameaça de Esaú, que confidenciou que preparava uma vingança contra o seu irmão Jacó, a situação se tornou insustentável. E Jacó precisou abandonar o seu lar. Jacó parte para uma viagem de mais de 800 quilômetros até a casa de seu tio Labão, irmão de sua mãe Rebeca, alegando buscar uma esposa, quando na verdade ele buscava mais do que isto. Jacó precisava recomeçar a sua vida em outro lugar. Ele precisava reconstruir a sua história de vida. Vamos falar hoje sobre a escada de Jacó, uma experiência definitiva na vida do patriarca Jacó, que mudou a história de sua vida para sempre. Jacó teve a visão da escada durante uma noite enquanto seguia para Padã Arã. Jacó tinha caminhado cerca de 100 quilômetros de um total de 800 que deveria percorrer. Já estava longe de sua família e do perigo que representava Esaú, mas ainda muito longe de seu destino. Enquanto seguia pelo caminho de Berseba para Harã, Jacó parou em um lugar para passar a noite. A noite chegou rapidamente e Jacó pegou uma das pedras do local e a pôs sobre a sua cabeceira. Essa era uma prática comum naquela época. Inclusive, é provável que a pedra tenha servido mais como proteção para sua cabeça do que como travesseiro. Foi enquanto dormia que Jacó teve a visão da escada. Jacó teve um sonho que causou um grande impacto em sua vida. E qual foi o conteúdo deste sonho? O texto diz que em seu sonho Jacó viu uma enorme escada
cuja base estava apoiada na terra e o topo atingia o céu. Por essa escada, os anjos de Deus subiam e desciam. Conforme o texto bíblico registra, Deus estava perto de Jacó e se revelou a ele. As palavras do Senhor para Jacó foram realmente significativas. Ele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão e Deus de Isaque. A terra que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. Quando acordou do sono, ainda de madrugada, Jacó reconheceu que havia recebido a visita do próprio Deus. Jacó declarou: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E com muito temor disse: Este lugar é a casa de Deus. Aqui é a porta dos céus. Na manhã, Jacó chamou o lugar de Betel. Betel significa casa de Deus. Logo em seguida, Jacó pegou a pedra que tinha apoiado sua cabeça durante a noite e a colocou como uma coluna e a consagrou, ungindo-a com óleo. Jacó, ao construir aquele altar, naquele lugar, reconhecia que em Betel ele teve uma das experiências mais significativas de sua vida. A escada de Jacó representa a graça de Deus acessível aos homens. E o que esta passagem nos mostra sobre a graça de Deus? O que Deus estava oferecendo a Jacó e ensinando a qualquer um que venha conhecer esta história? A graça de Deus oferece ao homem um relacionamento pessoal. Esta é a grande verdade desse trecho. Foi assim que Deus se revelou a Jacó. A escada de Jacó é o símbolo da graça de Deus acessível aos homens. Jacó teve 5 encontros com Deus em diferentes ocasiões de sua vida. Em cada um desses encontros, Deus se apresentou a Jacó e direcionou a sua vida. Cada encontro transformou a vida de Jacó e foi importante para o aproximar mais de Deus. Assim como Deus mudou Jacó, ele também muda a vida de cada um de nós ao longo do tempo. Jacó, por exemplo, era egoísta e cobiçou a posição e bens do seu irmão. No jogo da vida, Jacó apostou tudo e perdeu. Jacó terminou sem nenhuma parte da herança que tanto cobiçou. Jacó perdeu a amizade do seu irmão, o relacionamento dos dois foi profundamente abalado e nunca foi totalmente restaurado. Jacó perdeu o convívio da mãe, a quem tanto estimava, vivendo como um exilado, longe da sua casa. Jacó perdeu o respeito do seu pai, a quem queria conquistar a admiração, que era direcionada para o seu irmão Esaú. Assim vemos que Jacó teve aquela visão numa ocasião muito difícil e complicada de sua vida pessoal. Jacó estava sozinho, sofria de solidão e com a vergonha da situação que causou a si mesmo. Diante deste quadro, o significado da visão da escada de Jacó revela muito claramente que o filho fugitivo de Isaque e Rebeca não estava sozinho, mas o Senhor estava com ele. O Senhor contemplava a sua situação e desejava ter um relacionamento com Jacó. Deus demonstra o seu desejo de relacionamento com o homem e demonstrou naquele dia com Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, do seu avô. Eu sou o Deus de Isaque, o seu pai. E agora quero ser o seu Deus, o Deus de Jacó. Assim Deus revela o seu desejo de ter um relacionamento diretamente com Jacó. Deus oferece a Jacó um relacionamento pessoal. Esta é a beleza da escada de Jacó. A escada mostra a possibilidade de conexão da terra com o céu. A escada oferece a possibilidade de subir os seus degraus, acessar um nível mais alto, e a escada permite a quem faz uso dela acessar instâncias superiores. Deus deseja relacionamento com o homem e oferece uma escada de acesso. Deus se faz acessível e concede acessibilidade ao homem. Em toda a Bíblia, encontramos Deus construindo pontes de acesso para que o homem alcance a sua presença
e tenha relacionamento com Ele. No Novo Testamento, nós descobrimos que Jesus Cristo é a escada perfeita que leva o homem até a presença de Deus. E também somos informados que não existe outra escada de acesso, somente Jesus. Jesus disse em João 14,6: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outras palavras, Jesus poderia dizer: Eu sou a escada que pode conduzir o homem para o céu. E não existe outra. Em outra passagem do Novo Testamento, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51, Jesus parece ter a escada de Jacó em mente quando se encontra com Natanael pela primeira vez. O seu futuro discípulo, Natanael, fica impressionado por Jesus conhecer detalhes de sua vida, até mesmo o que ele estava fazendo embaixo de uma figueira. Foi quando Jesus afirmou a Natanael: em verdade, lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Percebe a semelhança entre as passagens? Deus quer se relacionar com todas as suas criaturas. A escada de Jacó é uma metáfora desta realidade. Alguns se dizem ateus. Deus não existe. Outros se dizem agnósticos. Alegam que Deus até pode existir. Talvez sim, talvez não. É impossível saber se ele existe de fato. Mas de qualquer maneira, caso exista, é impossível ter um relacionamento com ele. Isto não é verdade. A escada de Jacó nos lembra do desejo de Deus pelo relacionamento com o homem. Jacó estava no fundo de um poço emocional. Um indivíduo com um caráter problemático, em completa solidão e em total abandono. E Deus oferece a sua graça, oferece a sua amizade e o seu amor a Jacó. A escada de Jacó representa o acesso que todo pecador pode ter à presença de Deus. Como você está hoje? Como está se sentindo emocionalmente? Como anda o seu relacionamento com Deus? A escada de Jacó está disponível. É um presente de Deus. Suba os seus degraus, um a um. Em Cristo, Deus está acessível aos homens. Ele acolhe a todos os homens. Amém. Nós finalizamos aqui a primeira parte da mensagem. Continue com a gente, que continuaremos falando sobre a escada de Jacó. A segunda parte vai entrar na sequência.